Eu tenho lido nos últimos tempos um livro sobre Jesus e Buda, né? E o que levou os dois, ambos, à iluminação, né? Ambos ao acordar de sonho, acordar de Maia. E ontem eu estava lendo uma parte muito específica que falava sobre um determinado ponto em que tanto Jesus quanto Buda, né, em experiências em que não eram ainda nem Jesus nem Buda, pararam de julgar os outros. Eles não conseguiam mais julgar outras pessoas na mente deles. Eles entendiam que o que eles estavam vendo era falso, era ilusório, não era real. Nem quando eles percebiam um corpo físico, uma personalidade e uma ação no mundo, aquilo não era real. E eles começaram a dissolver o julgamento deles sobre a projeção, sobre o filme que eles viam fora deles acontecendo. Eles começaram a reconhecer que a mente deles tinha relação com a projeção do que eles viam fora de si mesmos. E como é difícil, né? Esse é um setor que pessoas que estão nesse caminho, nessa busca por despertar, nessa busca por entender coisas mais profundas sobre a vida, por acessar esse lugar atemporal, né, dentro de si, que tem relação com Deus, com tudo, com a vida. Eu vejo que uma das pegadinhas egóicas que nós mais caímos, por mais que estude, por mais que faça asanas, por mais que faça meditação, por mais que faça todos os retiros espirituais da vida, provavelmente uma das coisas mais difíceis nesse caminho e que as pessoas mais caem, que às vezes as pessoas que são dedicadas nas suas buscas espirituais não percebem, é o julgamento alheio, né? O julgamento é o fiscal de ego alheio, né? É aquela, você está sempre disposto a julgar, a apontar o dedo, a dizer que o ego do outro está ativado, está agindo e que o outro é isso e aquilo e blá 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 e blá blá blá, né? Então é muito mais delicado e poucas pessoas chegam nesse nível profundo de admitir, de olhar para si mesmo e admitir a sua própria raiva, a sua própria inveja, o seu próprio ciúme, admitir que no fundo torce para que determinada pessoa se dê mal, torce para que coisas boas aconteçam na sua própria vida enquanto os outros se ferrem. E é muito interessante porque eu estava lendo justamente esse trecho. Chegou um momento que realmente nesse processo Buda e Jesus reconheceram a unicidade da vida, reconheceram que a verdade sobre todos é atemporal, não tem absolutamente nenhuma relação com corpos. Então eles passaram a retirar o julgamento da mente deles sobre o que os corpos faziam, ou as personalidades, porque eles sabiam, eles viam além, eles viam de uma visão que as pessoas não compreendem. Eles entendiam que ninguém, nenhum irmão deles é um corpo ou uma personalidade, e sim um filho perfeito de Deus, ou enfim, né, algo ligado a eles de forma absoluta, né, de forma profunda, de forma real. Então eles conseguiram retirar, dissolver completamente, perdoar completamente tudo que pareciam ser pecados ou equívocos fora deles, no mundo, no sonho, na projeção. E isso ficou muito para mim, assim. Eu comecei a olhar muito para minha jornada. Eu sou naturalmente, como provavelmente você também, e todas as pessoas que eu conheço, que são os buscadores da verdade, que se dizem buscadores da verdade, derrapamos com muita facilidade, né?
nos tornamos julgadores de ego alheio e ficamos buscando motivos no mundo para culpar as pessoas, para não olhar para a própria culpa, para a própria sensação de culpa que a gente carrega. Então, a projeção é isso, a gente fica buscando fora os culpados, né, por uma insatisfação que a gente carrega, que é nossa. Mas como a gente não quer olhar para a causa disso, a gente olha para a projeção, e a projeção é buscar no cenário motivos para externalizar a culpa, para condenar pessoas, para justificar que a minha insatisfação, o meu desequilíbrio, a minha tristeza, a minha depressão está acontecendo por causa disso, fora de mim, por causa das atitudes da outra pessoa, por causa do governo, por causa da situação do mundo, etc, etc, etc. Então, quanto mais eu externalizo, menos eu olho para o lugar que é a causa de todos os meus conflitos, que está sempre aqui, que eu carrego comigo e que eu não estou enxergando. E quando eu comecei a minha página no Instagram, eu tinha um humor muito mais ácido. Como eu já estava me aprofundando, né, nesse caminho de espiritualidade, de não dualidade, e eu comecei a ver que no buffet espiritual tem muitas crenças e as pessoas são muito apegadas às crenças. Então, as crenças de números iguais, as crenças de cristais, as crenças de que tu tem que fazer ritual para medo porque você está desprotegido, né? E comecei a fazer muitos memes com essas coisas que, para mim, eu entendia que eram crenças, e ainda entendo que são realmente crenças que as pessoas se apegam, porque é mais fácil tu achar que você precisa de um ritual de proteção do que tu ir direto na fonte do que é o medo que tu carrega, do que você ir direto na fonte e dissolver o medo. Porque se você não sente medo, não tem como se sentir desprotegido. E você não vai sentir necessidade de fazer algo fora de você para se sentir protegido, né? Para proteger o teu campo energético. Se você vai na raiz, na causa, no medo e olha para isso com profundidade, todo o resto da crença se dissolve. E eu comecei a aprender sobre isso e comecei a me aprofundar sobre isso. Mas eu percorri um caminho que foi através de muitas crenças do buffet espiritual, né? Como o Gary chama no Desaparecimento do Universo. Eu percorri esse caminho. Por muito tempo eu acreditei em muitas crenças holísticas que muitas pessoas até hoje acreditam, gostam, sentem um apego especial por estas crenças. E tá tudo certo. Mas aí eu comecei a página e comecei a fazer memes com o intuito de zoar essa galera, essas etapas do caminho, né? Enfim, de uma certa forma descredibilizar. E era o meu ego agindo ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu levei um bom tempo para perceber isso, né? Na minha cabeça, eu estava ajudando. Na minha cabeça, eu estava conseguindo passar para a pessoa que existia uma forma mais profunda, que existia um lugar que estava além daquela crença que ela estava nutrindo, que ela poderia dar um salto quântico, como as pessoas costumam falar, né? Porque eu me via percorrendo esse caminho de aprofundamento e eu queria que as pessoas fizessem isso, que elas não ficassem no raso, que elas entendessem que se elas reconhecem o lugar de segurança profunda dentro de si, se elas conseguem entrar em comunhão com o que é verdadeiro, elas eliminam todas as crenças, todas as necessidades de rituais, de muitas coisas que as pessoas fazem, né? Externalizados. Mas eu não fazia isso da forma correta. Aliás, não é que existe o certo e errado, né? Foi feito o que foi feito. Mas eu não fazia isso de uma forma sutil, de uma forma em que, ao invés de eu ser agressiva com o que a pessoa estava acreditando, né? Ao invés de eu conseguir passar para a pessoa de uma forma
leve, de uma forma mais tranquila, que fizesse a pessoa pensar, eu na verdade estava sendo agressiva, né? Eu não estava conseguindo passar as coisas como eu gostaria, e eu comecei a perceber isso. E eu comecei a ver que eu também tinha influência de outras páginas que eu via fazendo isso, que eu via com postagens mais agressivas, com postagens um pouco mais incisivas, e eu peguei um pouco disso pra mim e queria trazer isso, né? E aí eu olhei, teve um dia que eu olhei e disse, pera, não, mas não é isso. Eu vou mudar isso daqui. Ao invés de ficar zoando o que eu acho que não faz mais sentido, eu vou começar a falar. Eu vou começar a passar isso de uma forma que seja mais fácil das pessoas entenderem o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer, o que eu quero passar, que não seja uma coisa agressiva, porque por trás dos memes que eu fazia com humor mais ácido tinha uma agressividade, tinha uma vontade própria de provocação, tinha uma vontade de falar, o teu ego tá te passando uma rasteira, tu tá aí apegado a coisas que são ilusórias, só que o meu ego tava me passando uma rasteira igualmente, e eu não estava vendo. Assim como faz o tempo todo, né? Ele continua, porque eu ainda não dissolvi a identificação egóica, né, da minha mente, eu não cheguei nesse nível ainda, mas estamos aí, né? Estamos todos aí neste caminho, nessa busca, nessa procura de uma certa maneira. Mas eu entendi que eu tinha que mudar a forma como eu estava me comunicando com as pessoas. Ao invés de falar contra o que eu queria, né, contra o que eu achava, eu comecei a falar a favor do que eu preferia, a favor da mensagem que eu achava que eu tinha que passar, né? Ao invés de falar contra uma crença que as pessoas nutrem, eu comecei a falar por que essa crença não faz sentido. Então foi quando eu comecei a gravar alguns vídeos lá no YouTube, no Instagram, comecei a ter alguma coragem, né, para trazer isso em forma de vídeos, que para mim era muito, muito, muito difícil de gravar. Nossa, como era difícil. Ainda não é fácil, mas era bem difícil naquela época. Eu tinha muita vergonha e muita dificuldade de falar assim para a câmera. E era essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês, que é ao invés de você se fixar nos outros, o que o outro está fazendo, o que o outro está buscando, olhe para si mesmo, olhe para as mudanças que já aconteceram, olhe para o que você realmente quer, o que você realmente busca, o que você realmente procura, o que você está trilhando até aqui, de fato te levou a isso? Ou você tá cheio de crenças, de práticas, de buscas, de blá 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 e blá blá blá, mas no fundo continua igual? Você consegue reconhecer o ego ativo agindo, né, na sua vida, e consegue se dedicar mais a ele do que a olhar para os outros? Porque essa é uma reversão, você vai parar de prestar atenção fora, você vai começar a olhar para dentro, até que você chega num lugar que você entende que tudo é uma coisa só, né? E o ego não é que são egos diferentes, é o sistema de pensamento do ego agindo através do que parecem ser corpos diferentes, mas é um ego, uma única coisa, uma única ilusão que a gente se identifica, né? E se você chega num lugar, começa a tocar em algo que você entende, que é profundo, que é mais verdadeiro, que está te transformando, que pode auxiliar outras pessoas, ou se você olha para uma pessoa e sabe que ela está sofrendo, sabe que ela está tendo escolhas equivocadas, que ela não está num caminho legal, e você quer ajudar essa pessoa, passe mais disso, mas passe de uma forma que a pessoa possa entender, possa receber mais tranquilamente, ao invés de ser agressivo. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo,
se tornam veganas e querem veganizar o mundo, só que a forma que elas querem fazer isso é exigindo que o outro seja vegano, é falando para elas do sofrimento animal, é botando a culpa dos animais é sua, porque você vai no mercado, sabe? É criticando, é condenando, é julgando. Elas poderiam simplesmente ter a ação de mostrar do porquê da escolha, o que faz ela preferir isso, qual o benefício para os animais, e se o outro vai aceitar, se o outro vai querer ou não, tudo bem. Ela passou a mensagem dela e ela, acima de tudo, ela tem as ações que ela acredita serem as melhores. E é isso, acima de tudo, que a gente tenha a nossa própria ação no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa... no movimento da nossa mente, né, no que a gente observa a nossa mente, nas mudanças que a gente faz na nossa vida, que a nossa ação, que a nossa experiência própria seja o nosso foco e que a gente pare de olhar para os outros com a necessidade de uma condenação, de externalização, né? Que a gente comece a, de fato, começar a perdoar os outros na nossa mente, libertar os outros na nossa mente, porque isso intrinsecamente está acontecendo em relação a nós mesmos. Quando a gente começa a libertar os outros, a gente nos liberta, né? Dessas ladainhas egóicas que nos mantém presos nessa roda de sofrimento, nessa roda de insanidade mental, os mesmos pensamentos, os mesmos desgastes mesmo, né, de fritação da mente. Então, mais do que condenar os outros, passe a tua mensagem, passe o que tu queira passar, seja um exemplo, vivencie o que você de fato está buscando e fale mais sobre isso, ao invés de julgar que o outro tem uma atitude diferente, ou uma busca diferente, ou uma vida diferente. Deixe que cada um faça o que quer fazer e aprenda da sua forma. Foque na sua intenção interna em relação ao seu próprio processo. Liberte os outros da sua mente, na sua mente, do seu julgamento, da sua condenação. Admita que a raiva ainda está aqui, a sensação de falta está aqui, o desgaste mental, a insanidade, a fritação da mente, tudo ainda está acontecendo aqui. Então, que esse seja teu foco, e assim você vai começar a realmente se comunicar com os outros, sem exigir que os outros sejam ou queiram as mesmas coisas que você. Ok? Um beijo.